Tem um tópico aqui no livro que diz o seguinte: processos produtivos possuem características diferentes. Então, processos produtivos numa empresa possuem características diferentes. E esse tópico ele é gigantesco do livro da administração da produção. Eu vou ter que dividir em vários vídeos, infelizmente, não dá para tratar num vídeo só isso aí não. Senão, primeiro, que eu não absorvo nada, que é o meu principal objetivo, é poder revisar esses assuntos aqui no canal, construindo, usando os livros, né? Para minha própria aprendizagem, que me pode ser útil no futuro ainda, e também para as pessoas que têm interesse. Mas eu acho que para as pessoas que têm interesse, para acompanhar isso aqui, vai ter que assistir mesmo a playlist. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal, depende do canal onde você está assistindo isso aqui, mas se for no canal principal, tem uma playlist de administração de empresas. Se for no canal de administração de empresas, então existe uma playlist específica de administração da produção. Você pode verificar. O livro-texto que eu estou utilizando, né, para construir esse tipo de conteúdo aqui no canal de administração de produção, da produção, né, é este aqui, ó. É um dos livros mais importantes aí da administração da produção, pelo menos foi um dos que eu utilizei na facul. Eu sou formado em administração de empresas, né, na Igel Slack. Tem vários livros, mas este aqui é um deles. Então, processos produtivos possuem características diferentes. Vamos ver, então, o que é que esse autor está nos dizendo aqui sobre essa questão. Embora as operações das empresas, as operações, sejam similares entre si na forma de transformar recursos de entrada em saídas de bens e serviços, elas diferem em alguns aspectos, 4 dos quais são particularmente importantes. Então, na verdade, tem esse processo em todas as empresas, estes processos que envolvem input, transformação e output, ou seja, entrada, transformação e saída. Isso que eu estou mencionando agora, qualquer produção envolve, né, esses processos. Pode ser numa indústria, num comércio, num serviço, enfim, em qualquer lugar sempre haverá esses itens básicos da produção. Produção envolve os processos de entrada, de saída, de transformação e saída. E aí, esses recursos de entrada, eles podem ser recursos de entrada a serem transformados, por exemplo, materiais, informação, consumidor. Recursos de entrada de transformação podem ser as instalações e o pessoal, e daí ocorre toda uma transformação, utilizando instalação, pessoal, materiais, informações, consumidores. Isso é o processo de transformação, e depois nós temos uma saída de produtos e serviços para, enfim, chegar na mão do consumidor. Então, é basicamente isso aí que eu acabei de fazer uma breve revisão sobre todo o processo produtivo. Mas o vídeo de hoje ele está dizendo que processos produtivos, isso que eu acabei de mencionar, possuem características diferentes. Embora as operações sejam similares entre si na forma de transformar, né, recursos de entrada em outputs de bens e serviços, eles diferem em alguns aspectos, 4 dos quais são particularmente importantes. Então vamos lá, quais são esses 4 que eu não vou explicar cada um deles, eu só apenas vou mencionar, inclusive esse vídeo já está quase acabando por conta disso. São 4 aspectos que são particularmente importantes, que diferem esses processos produtivos entre si. Primeiro, o volume do output. E o que é o output? Lembrando, né? Entrada, transformação e saída. Input, transformação e output. Então, o volume do output é o primeiro. O segundo, a variedade do output é o segundo. Terceiro, variação da demanda do output é o terceiro. E o quarto, grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção do output. Então veja que tudo aqui tem relação de alguma forma com a saída, né? com o output. No próximo vídeo, então, já quero tratar de cada uma dessas dimensões, porque aqui ele denomina isso como dimensão. Dimensão volume do output, dimensão variedade do output, dimensão variação da demanda do output, dimensão visibilidade. Então são 4 dimensões, né? Repetindo, volume, variedade, variação e visibilidade das saídas do output. No próximo quero tratar sobre a dimensão volume. E eu sempre vou revisar. Sempre que eu começar uma dessas dimensões, vou fazer exatamente o que eu fiz no vídeo de hoje, exatamente não, mas muito parecido, mencionando, né, esse primeiro texto ali, de que existem essas diferenças. E depois ainda quero tratar sobre operações mistas, de alto e de baixo contato. Quero tratar sobre as implicações dos 4 Vs da produção. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E nós vamos construindo essa parte aqui do livro aos poucos, né? Porque são alguns assuntos.
Fico por aqui. No próximo, então, dimensão volume, como uma das diferenças básicas aí do processo produtivo entre as operações das empresas. Valeu!